um prazer conhecê-la, conhecer todos que estão aqui, mesmo que eu não estou conseguindo ver aqui na tela todos, mas agradeço pelo convite, pelas indicações, vai ser um grande prazer, espero poder ajudar, né, e contribuir aqui com essa análise de conjuntura, que é algo que é tão importante, que nós temos que fazer na nossa prática cotidiana, nos nossos espaços políticos. Posso começar? Tá tranquilo? Só para a gente conferir, Patrícia, o Rômulo me falou que eram 30 minutos. Obrigada, João. É isso mesmo? Isso mesmo. A proposta é que você pode ficar à vontade numa fala entre 20 e 30 minutos, o que você achar necessário, e que depois você dê um tempinho para a gente abrir para um bate-bola, para uma conversa aqui, as perguntas que as pessoas quiserem fazer para você. Pronto. Agradeço. Vou marcar aqui meu tempo, porque às vezes eu falo demais, vou tentar aqui, né, segurar, e é para a gente aí abrir esse bate-papo. Então, gente, fico muito feliz, mais uma vez, de ser convidada para estar no espaço dos centros socialistas, porque desde quando eu fiquei sabendo, né, dos centros, eu achei que é muito fantástico a iniciativa, a proposta, e como eles vêm sendo construídos dentro do país, então acho que é muito importante o trabalho que vocês vêm fazendo. Uma análise de conjuntura, eu gostaria, né, de dizer que, no tempo que a gente tem, e também com os limites de cada pessoa, né, do que a gente consegue analisar dos vários elementos que compõem uma conjuntura, ela sempre vai ser relativa e um tanto parcial. Mas eu vou tentar aqui trazer elementos que são esses elementos mais novos da conjuntura, que estão mais na evidência agora, nesse momento, mas também tentando trazer algumas abstrações, né, alguns elementos que são elementos históricos. Uma análise de conjuntura, eu sempre digo que ela é o elemento essencial para qualquer espaço da política, porque é justamente tentar captar o real no seu movimento, sabendo que ele carrega elementos que são elementos da nossa história, e captar esses elementos contraditórios da nossa história, mas também compreendendo que a história não se repete. Ela traz elementos anteriores, mas ela vai sempre trazer novas questões. Então, acho que é esse conjunto, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, mas sempre lembrando que a gente tenta compreender o real na sua verdade, porque nem sempre, né, olhar o real efetivamente vai trazer e evidenciar as contradições que está nesse real, justamente para a gente saber como a gente atua enquanto classe trabalhadora, né? Qual é a nossa posição correta. Esse preâmbulo é para dizer que não é fácil esse exercício aqui, mas que ele é fundamental nós fazermos. Então, nos últimos dias, né, estamos aí, eu acho que uma das questões que eu acho que a gente tem que dizer, houve uma tentativa de golpe dentro do país, e foi um golpe anunciado. Ele foi anunciado várias vezes anteriormente pelo próprio presidente Bolsonaro, ele foi anunciado pelas pessoas e os seus apoiadores, ele foi construído de forma explícita dentro do país nesses últimos meses, e nós tivemos um apoio, a gente tem que dizer que houve um apoio dos setores militares, do mesmo jeito que houve um apoio dos setores da burguesia nacional. Está tendo um eco para vocês? Acho que é um microfone. Teodoro, fecha seu microfone, por gentileza, camarada. Então, uma das questões que eu acho que desses últimos momentos é dizer assim, o Exército, as Forças Armadas, ao ele negligenciar os acampamentos que houve, e esses acampamentos, vários, quem lembra, né, não estavam simplesmente no início, logo nos primeiros dias, no primeiro dia, as paralisações de BR, elas paralisaram, elas assediavam as pessoas, elas violentaram várias pessoas, elas violentaram crianças, né, houve invasões de escola, houve no momento eleitoral, houve tiros com morte, a gente tem que lembrar disso. Então, havia um processo que era um claro processo, que não era simplesmente manifestações, havia já não só uma tentativa também golpista, existia claramente uma ampliação do processo violento
e que os setores, tanto esses setores do quartelado brasileiro, quanto também os certos setores, simplesmente abriram mão de intervir. Quando o José Múcio, que hoje é o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, ele vai e ele diz que aquelas manifestações eram manifestações democráticas, claramente ele tem uma posição, ele tinha uma posição e ele tem uma posição nesse momento. Isso é uma questão que é muito problemática, porque, veja, Lula, nos últimos discursos, ele olha e diz assim, o José Múcio é uma pessoa extremamente capacitada. Olha, o José Múcio é uma figura que vem, né, de setores da burguesia nacional, que vem de quadros de governos ultra-reacionários, que tem uma relação com as forças militares, que tem uma relação com o próprio Bolsonaro. E não existe neutralidade na política. Uma das coisas que a gente mais precisa dizer. Quem se diz que é neutro, você ou faz parte, né, claramente da estratégia de alguém, como é o José Múcio, ou você não sabe e você está participando e faz parte como massa de manobra da estratégia de alguém, que se diz neutro, né? Mas não existe neutralidade. No caso do José Múcio, ao meu ver, ele tem uma posição política muito clara. Esse papel de dizer que eles há uma possibilidade de diálogo é claramente uma posição, que é uma posição, e para o meu ver, errada do PT, que é essa tentativa de uma mediação com os setores que são os setores dos generais das forças militares, e esses generais, eles são generais que têm uma posição dentro do país, que é uma posição de apoio aos setores mais reacionários. Mas, nesse instante, eu volto para os setores militares. Então, acho que uma das questões que a gente precisa colocar é que, nesse momento, enquanto esquerda, um dos elementos é que nós vamos precisar cobrar desses generais que não interviram lá na posse, não interviram anteriormente e não retiraram aqueles golpistas e fascistas de dentro daquele espaço. Mas uma outra questão, que aí a gente, né, para captar essa conjuntura, é que sempre houve debate, é fascismo, não é fascismo que vem sendo desenvolvido dentro do país? E aí eu acho que essa caracterização é uma caracterização que ela é importante. Os conceitos, eles sempre tentam captar o real. Então, veja, nós temos uns setores que vêm de forma extremamente xenófoba, porque eles são xenófobos com nordestino, racistas, com a reprodução de valores do patriarcado, com um processo, que é um processo de perseguição da vida das mulheres, ultraliberal, liberal, e aí vamos dizer assim, o fascismo, ele era nacionalista e ele tinha um projeto que era um projeto de desenvolvimento nacional. Mentira, isso não é realidade. O governo de Mussolini, inclusive, apesar de se colocar no início como um governo nacionalista, ele foi um governo que ele serviu a grande burguesia, ao setor, né, financeiro internacional, do mesmo jeito que o Guedes também serviu a esse setor financeiro nacional e internacional, mas ultraliberal do ponto de vista, né, do governo, com perseguição à classe trabalhadora. Veja, gente, nós tivemos um processo que não só foi de perseguição, nós tivemos uma clara limpeza social com a pandemia. Houve um processo de genocídio. A classe trabalhadora, ela foi empurrada para morrer dentro do espaço de trabalho sem vacina, com o presidente dizendo que era simplesmente uma gripezinha. E nós não podemos esquecer das repercussões da pandemia. Então, olha, né, xenofobia, darwinismo social, que é assim como a gente chama dentro da medicina, né, perseguição à classe trabalhadora, ao setor dos sindicatos, com uma organização. Aí algumas pessoas dizem assim, não era fascismo porque não tem um partido. Veja bem, eles não tinham partido. O PL poderia não ser o partido, claramente um partido fascista, com todas as letras, né? Porém, veja, essa organização do bolsonarismo dentro do Brasil, eles tinham uma base de massas, eles conseguiram, veja, 49,1% dentro, depois de uma pandemia. Como é que eles não conseguiram uma base de massas? Eles tiveram uma base de massas, eles tinham uma direção dentro do processo, é tanto que eles se reuniam, e essa direção, apesar de ser uma direção que não estava consolidada com nome de partido, era uma direção. Eles têm televisão, eles têm intervenção nas grandes mídias sociais,
eles vinham fortalecendo um processo de cultura política. Como é que a gente não pode dizer que não existe ali um processo de organização de um partido que pensa, projeta? E eles tinham intelectuais que vinham intervindo dentro do Brasil. Apesar dos erros que esses próprios intelectuais, para eles mesmos, tiveram, eles tinham intelectuais que pensaram, projetaram, eles têm bibliotecas, gente, eles têm livrarias, eles têm produzido conhecimento. Então, isso a gente vai precisar lidar para o próximo período, e eles não estão derrotados, claramente, eles não estão derrotados, e não é a ida do Bolsonaro que representou isso de forma alguma. E esse setor a gente vai ter que lidar com eles para o próximo período. O outro elemento é que isso é a nível internacional, não é simplesmente a nível nacional. E a gente precisa perceber que existiam grupos fascistas, que eles nunca deixaram de existir, grupos pequenos fascistas, porém, com os últimos processos de desregulamentação do trabalho, de precarização cada vez maior, nós temos uma classe trabalhadora que ela está extremamente difusa, não organizada, e elas pensam, por exemplo, se antes a gente conseguia pensar e debater dentro do movimento sindical, dentro de espaços de luta, dentro do espaço, por exemplo, do movimento de saúde, dentro do movimento como movimentos mais amplos da sociedade, na luta por moradia, principalmente o movimento sindical, ele perdeu força no último período. Ele perdeu força justamente pela fragmentação e desregulamentação do trabalho. Então, pessoas que antes estavam trabalhando dentro de setores que conseguiam se sindicalizar, mesmo com que nós reconhecemos no último período como sindicalismo, o novo sindicalismo que vai converter no PT dentro do Brasil, eles conseguiram se organizar e a gente, quando nós nos organizamos, nós nos movimentamos, nós pensamos junto com a classe. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Não é a gente vai trazer várias pessoas, a gente vai debater, a gente vai fazer formação, a gente vai pensar como nós nos articulamos, quais são os limites do nosso próprio pensamento, e isso vai dando uma conformação de um pensamento que nos dá, inclusive, uma organicidade. Veja, os grupos fascistas, eles foram organizados porque existe uma fragmentação do trabalho que a gente se considera cada vez mais nossos próprios patrões, e nós acreditamos que nesse processo de empreendedorismo a gente tem que competir um com o outro, e esse processo de competição, né, que existe, apesar de, na maioria das vezes, nesses processos, por exemplo, agora que tem surgido bastante trabalhadores que trabalham na internet, pessoas que trabalham na internet, né? Vejam, essas grandes plataformas de internet, elas são as donas, elas têm contratado pessoas sem contratar. Como assim, Ana Karen? Contratado sem contratar? Contratado sem contratar. As pessoas começam a produzir, por exemplo, pessoas do YouTube. Eles produzem por peça. Quem está lucrando com isso? A YouTube, que é uma grande, imensa empresa de dados e uma empresa de produção de conhecimento, só que as pessoas que é youtuber, ele não tem ganhado nada, ele só ganha o que ele fatura lá, mas ele não tem direito trabalhista, ele não tem férias, ele está fazendo o quê? Um trabalhador por peça. É a nova reconfiguração do trabalho. Tem vários outros trabalhadores que dentro da Europa que estão de uma forma muito pior, né? Os trabalhadores 0 horas, que na hora que a empresa chama, ela tem que vir, que não tem nenhum formato de contratação explícita. Então, essa fragmentação vai fazer com que a gente se afaste enquanto classe e não se organize. Quem não se movimenta, não sente a corrente que os prende, já dizia a nossa grande Rosa Luxemburgo. Então, o que aconteceu? Esses setores eles vão ser formados pela internet, por fake news, e vão se grupalizar não mais a partir das lutas trabalhistas, e olhando e a gente dizendo que nós temos capacidade de organizar e melhorar a condição de vida. Eles vão se organizar a partir dos seus setores e dos elementos mais corporativos que tem na superficialidade da sua vida. Como é que a gente se organiza quando a gente não organiza para o espaço de trabalho? A gente se organiza para combater as mulheres que estão avançando na sua emancipação, né? Os homens mais retrógrados. A gente se organiza para a gente combater os setores da classe trabalhadora que estão conseguindo um mínimo de melhores condições sociais. Então, se você for perceber de onde que veio esses setores, que eram aqueles setores lá que vieram lá para os acampamentos, era do sul do país, inclusive, né? Então, a gente tem que combater quem? Como é que a gente se organiza? A gente se organiza para combater os nordestinos, que estão cada vez mais ascendendo um pouco mais e estão retirando
os benefícios da classe média brasileira. Claro que é mentira isso, né? Nós nos organizamos como? Nós nos organizamos a partir da tentativa dos grileiros, né? Os grileiros lá. E a outra coisa, eles têm o apoio, esses setores têm o apoio de uns setores dessa burguesia mais retrógrada, nacionalmente, que tem relações com o setor financeiro, mas também tem uma grande relação com esses setores latifundiários, que, apesar da gente ter o agronegócio extremamente relacionado com o setor financeiro, eles ainda mantêm elementos da cultura do próprio latifúndio, muitas das vezes improdutivo, e essas relações, que eram relações da própria elite, que não é elite, é a burguesia brasileira, dos seus elementos, que são os elementos mais reacionários. Então, nós temos, só para a gente retomar, e aí para a gente pensar essas questões, então eu estava falando dos setores militares, desses setores da classe trabalhadora, que estão, a fragmentação do trabalho que vem na última reestruturação produtiva do capital, então isso é produto, os setores que são setores de uma pequena burguesia e de setores da burguesia brasileira, que vão reproduzir esses elementos do costume, mas isso está ligado à base material de organização das nossas vidas. E, por último, a gente ainda tem um setor que avançou, que ele foi importante e está sendo algo importante, que é o setor evangélico, que é fundamentalista, que ele ganhou força, inclusive dentro dos governos petistas, a partir do financiamento tanto, né, de manutenção desses setores, mas também do financiamento da sua grande mídia, que foi a Rede Record. Durante os governos do PT, a Record ampliou, por causa que havia financiamento, né, e isenção de impostos, e esses setores vão disputar a consciência da classe trabalhadora também, a partir disso, que está cada vez mais pauperizadas. Diante disso, a gente olha assim, né, a segundo ponto beleza, então, como é que a gente se organiza enquanto esquerda? O governo do PT, ele é um governo que ele vem o que foi chamado a onda progressista da América Latina. A onda progressista, o que nós chamamos de onda progressista da América Latina, ela tem uma clara relação com os setores, com uma questão internacional. A queda do bloco socialista, ou seja, a derrota da União Soviética e do bloco socialista, ele foi muito importante para desmobilizar vários setores da classe trabalhadora, né, a nível internacional, que tinha muita força, tinha muito mais força, quando havia um bloco socialista. 2, houve um grande movimento de cooptação dos setores sindicais e uma destruição dos partidos comunistas e dos partidos socialistas, com a queda do muro e com o que a gente chama de eurocomunismo. Eurocomunismo, né, que é essa estratégia, que é uma estratégia de apresentar a democracia como valor universal. Como assim apresentar a democracia como valor universal? No Brasil, inclusive, a gente tem uma figura, que é o Carlos Nelson Coutinho, que foi uma das figuras principais, inclusive dos grandes influenciadores, que sai do PCB e vem para o PT, e que vai forjar, né, o que nós conhecemos como a estratégia democrática e popular. E esse debate da democracia como valor universal é o quê? A democracia, ela é acima de tudo, que a gente tem que lutar. Por que a gente tem que lutar? Pela democracia. Agora, veja bem, a gente sempre tem que se perguntar qual democracia. Porque, por exemplo, a gente estava falando que a gente estava numa democracia anteriormente, mas a juventude negra e pobre periférica amanhece todos os dias com uma pessoa morta, né? Nas periferias urbanas, a democracia é com bala e fuzil exterminando a nossa juventude. Por quê? Porque é um setor que está hoje, né, como a massa, os setores, né, da classe trabalhadora, o mercado reserva, querendo entrar para trabalhar, mas que ele precisa ser mantido como reserva de mercado. Por quê? Porque aí a gente mantém aquelas pessoas que estão trabalhando com péssimos salários, com baixas condições de direitos, né, com péssimas condições de direitos, extremamente precarizados. Esse setor está sendo exterminado numa forma de controle social. E essa é a democracia burguesa,
Então, qual é a democracia que a gente quer? A gente quer uma democracia do proletariado, uma democracia da classe trabalhadora, que a gente tente reverter a exploração do trabalho, ou a gente vai se satisfazer com a democracia como um valor universal, como se fosse que essa democracia burguesa? O Lula está falando em todos os seus discursos, eu vou garantir a democracia. Lula, que democracia? A gente tem que se perguntar, qual democracia? A democracia que continua exterminando os meninos nas periferias urbanas, a democracia que simplesmente a gente garante que a classe trabalhadora que estava na miséria extrema, ela venha para a condição de miséria e que os banqueiros ganhem imensamente dentro do país e que a gente possibilite o acesso a direitos básicos para a classe trabalhadora não se revoltar. É isso que aconteceu dentro dos governos do PT. Veja bem, ampliou a educação? Claro que ampliou a educação. Quem ganhou com isso? Os setores das universidades privadas. As universidades privadas, ela se consolidou com um ProUni com fiéis dentro do Brasil. Ou seja, os grandes monopólios da educação privada se consolidou no governo Lula e Dilma, inclusive que foram os setores golpistas. Aí você diria, como minha mãe sempre me diz, Ana Karen, mas o pobre nunca conseguiu estudar antes. Você não sabe o que é isso. Eu disse assim, manhinha, veja bem, e eu falo isso para ela, né? Eu estou aqui dentro do sertão baiano, né? A gente vê as condições do que é ter várias pessoas, né, na pobreza, tendo fome. Minha mãe vem do setor assim. Ela vai falar assim: você não viu o que acontecia antes. Claro que para quem está aqui e vários outros lugares do sertão, ver as pessoas passando fome e ter uma mínima condição de comer, como as pessoas, depois da expansão do crédito, e com outras melhores condições, né, a expansão das universidades, e teve acesso a direitos, é muito bom, mas isso, gente, é migalhas em relação ao que o Brasil tem de riquezas. Aí vamos lá voltar para as universidades e para o ProUni. A cada estudante, tem um estudo mostrando que a cada estudante hoje que nós temos, que foi garantido pelo ProUni nas universidades privadas, nós garantiríamos 2 nas universidades públicas. E essa pessoa que ficar no FIES e que vem pelo FIES, ela vai passar a vida inteira adoecida, porque ela vai ter que pagar, ficar trabalhando em trabalhos extremamente explorados para conseguir pagar esse FIES. Eu tenho muitas pessoas e muitos jovens que surtaram literalmente. E não é assim, não estou tirando da minha cabeça, devido à pressão para pagar o FIES, né? Para pagar aquele financiamento. Então, a cada trabalhador, 2 poderiam estar sendo investidos nas universidades públicas. E por que não garantiu? Não fez isso? Porque estava garantindo o pagamento da dívida pública. Porque estava garantindo o controle fiscal, né? Aquele negócio, controle fiscal. O que é o controle fiscal? Controle fiscal é a garantia de que vai ter dinheiro para garantir as dívidas, o pagamento da dívida, que é uma dívida externa, mas também uma dívida interna, e que você e que o governo vai, enquanto Estado, garantir que os setores que são vários dos setores da burguesia brasileira esteja ganhando a custo do Estado. É isso que é controle fiscal, né? Superávit, essa palavra maravilhosa, superávit é sempre bom para o setor financeiro e o setor dos bancos, não é para a gente enquanto classe, não. Superávit é retirada de políticas sociais. Então, o governo do PT, ele vai estar já continuando e claramente está fazendo uma política da mesma forma que veio as políticas anteriores. O governo do PT, né, o Lula, enquanto está falando de democracia, e aí eu estava voltando lá para voltar da democracia, fala de democracia, mas fala de democracia como algo universal, fala que vai melhorar minimamente as condições de vida da classe trabalhadora, né, vai retirar as pessoas da fome, realmente, eu acho que o Lula vai fazer isso, vai retirar lá várias pessoas da miséria extrema e voltar para a miséria, vai diminuir a fome no Brasil, porque ele nunca acabou efetivamente, ele diminuiu a fome dentro do Brasil, mas conciliando com quem, né? Aí vamos lá, o Haddad o ministro da Fazenda, sempre foi considerado o mais tucano dos petistas, isso daí é o que é falado em vários locais, né? E o outro, que é o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, dentro da Bahia, ele era chamado como Bolsonaro da Bahia, porque ele fez uma reforma da Previdência, antes da reforma da Previdência Nacional, ele sempre recebeu os movimentos sociais de luta com polícia, era assim, Rui Costa não negocia com a gente, Rui Costa não negociava, quem ia negociar era o chefe da Polícia Militar.
Rui Costa tem uma das polícias mais assassinas do Brasil. A gente estava na segunda polícia mais genocida do Brasil, com mais assassinatos dentro do Brasil. Nós tivemos um processo de privatização dos setores públicos. Muita gente fica feliz, dizendo assim, nossa, a Bahia avançou dentro dos hospitais. Avançou nas parcerias públicos-privadas. Não foi enquanto hospitais públicos. A gente tem mais de 16 anos sem abertura de um concurso público dentro da Bahia para o setor, por exemplo, da saúde. Não tem abertura de concurso público. Então, a gente tem um processo que era um dos setores mais privatistas, está lá dentro da Casa Civil. O Haddad, nas suas primeiras falas, eu estou falando de Rui Costa, mas Rui Costa e Haddad. E aí ainda tem a Simone Tebet, né? E o Geraldo Alckmin. Setor de indústria, Geraldo Alckmin. Simone Tebet no planejamento. O Haddad na Fazenda. E o Rui Costa na Casa Civil. Colocou, né, as 4 figuras, assim, uma liberal, o outro que se diz desenvolvimentista, mas que o desenvolvimentismo está relacionado justamente com esses elementos aqui dentro da América Latina, desse processo, que é o processo do progressismo na América Latina, que eu vou voltar para ele, eu vou nesse instante. Então, você tem um conjunto das principais políticas econômicas, só abrir o concurso para a PM, isso mesmo, Érica. Vários concursos, inclusive. O conjunto das políticas econômicas, eles estão nos setores ultraliberais, né? Nos setores da direita tradicional, inclusive, alguns. Então, ainda colocando a defesa, né, o outro ministério, o Ministério da Justiça, na mão do José Múcio, que é um cara bolsonarista. Então, temos problemas seríssimos com esse governo. Qual é a posição agora da gente, enquanto esquerda, dentro de todo esse processo? A gente tem que pressionar o governo Lula. Algumas pessoas estão dizendo assim, não, qual é a nossa posição? O que a gente faz enquanto... Tem luta de classes, ela está se consolidando. O que é que nós fazemos? A gente fica assim, num apoio abstrato ao governo, porque ainda tem setores fascistas que são fortes dentro do país, ou então cobrando que o governo Lula efetivamente avance em ganhos reais para a classe trabalhadora. Eu acho que a gente vai ter, a nossa posição, tem 26 minutos, viu, gente? Eu já estou concluindo. Então, a nossa posição, estou aqui acompanhando o tempo, acho que a nossa posição, diante de tudo isso, a gente apontar que o governo Lula, ele foi um governo que ele conseguiu se eleger a partir de uma conciliação de classes, e isso a gente não vai esquecer de jeito nenhum. 2, começar a organizar a classe trabalhadora, tanto do ponto de vista para as lutas políticas do próximo período mais amplas. Então, essas lutas, elas precisam se dar com a tentativa da gente diminuir a nossa fragmentação. Então, diminuir a nossa fragmentação significa ter cada vez mais, a gente precisa ter cada vez mais uma articulação entre os setores que são os setores dos sindicatos, os setores de movimentos populares, os setores que são do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, do movimento de pessoas com deficiência. Esses setores sociais, a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Essa articulação entre esses vários setores, eles precisam, os movimentos indígenas, eles precisam se ampliar e se manter dentro de lutas políticas dentro do Brasil. As ruas são nosso palco, né? É claro que a gente sabe muito bem que não é fácil, mas a gente precisa, sim, garantir que a gente ganhe mais fôlego, cada vez mais fôlego. Acredito que a gente precisa debater a questão sindical dentro do Brasil. Essa questão é uma questão chave, porque, veja bem, o sindicato, ele deveria conseguir convergir várias dessas lutas. Ele não consegue hoje, mas ele deveria. E ele muitas das vezes, onde hoje nós conseguimos, inclusive, garantir financiamento para deslocamento, para manter as nossas atividades. Então, a gente precisa ampliar esse setor, que é esse setor dos sindicatos, e rever o sindicalismo. Isso é fácil? Isso é para ontem? Isso é fórmula mágica? Não é. Nós sabemos muito bem, né? A gente fala, mas a gente precisa ver. O que a gente precisa rever para isso? A gente precisa rever quais são as condições de trabalho. Quem é efetivamente a classe trabalhadora brasileira? Como que a gente vai conseguir, agora, se organizar, não
não temos mais fábricas, tantas fábricas dentro do Brasil, porque a gente passa por uma desindustrialização. Claro que esses setores eles continuam sendo importantes, mas como que a gente vai organizar esse setor, que é o setor de serviços, e esses setores extremamente precarizados da classe trabalhadora, que são difusos, que estão dentro da internet, nas redes sociais, que estão no empreendedorismo, né? Como que a gente vai organizar esses movimentos e trazer para um movimento que também é um movimento sindical? Eu acredito que a gente precisa ampliar, e aí é uma defesa, tanto o movimento sindical, mas também os movimentos que são os movimentos que são tidos como identitários, mas, ao meu ver, não tem nada e não pode ser nada de identitário, né? O movimento negro, ele é um movimento fundamental para ser fortalecido. E ele tem lutas que são lutas que estão a classe trabalhadora majoritariamente mais precarizada no Brasil, é a classe trabalhadora negra, né? Então, eu acredito que a gente precisa conseguir convergir movimentos, e aí eu tenho indicado que eu vi na Argentina uma coisa muito bonita, né? Esses dias eu estava na Argentina, que eu fui fazer um espaço lá no encontro de jovens internacional de mulheres, né, da FEDIM, da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Eu fui fazer uma fala, né, sobre as lutas das mulheres no mundo. E uma das coisas muito bonitas foi o movimento de mulheres da América Latina. Elas têm 10 anos de encontros anuais, que são encontros chamados encontros plurinacionais. O movimento mulheres e feminista é muito amplo, muito forte na América Latina, na Argentina, não é do nada. Elas têm 10 anos de movimento, gente, sabe? Elas têm todos os anos, elas fazem debates sobre a organização das mulheres ou não da prostituição, o debate sobre a questão da legalização do aborto, que é uma questão muito chave. Quem morre majoritariamente nos abortos clandestinos são as mulheres pobres e negras nas periferias. A gente tem que debater a questão que é a condição do trabalho das mulheres dentro do Brasil, as condições salariais. Então, a gente tem várias coisas para debater. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar alguns exemplos e concretizar isso. A gente precisa ter um movimento feminista classista, né, comunista, a gente precisa ter um movimento negro classista, que perceba esse recorte, né, que a condição enquanto classe, né, a gente precisa ter um movimento LGBT, que seja um movimento LGBT classista, e que consiga cada vez mais se ampliar, e que muitas das vezes consegue pegar esses setores precarizados. A outra questão, e aí eu falei, né, do movimento sindical, desses movimentos, né, acho que a gente tem uma condição e uma luta por moradia também, que é muito importante, e essa luta por moradia e por terra, ela também precisa ser fortalecida, nos seus diversos aspectos. Isso precisa convergir tanto em lutas que são lutas organizativas, mas também lutas políticas e amplas, nas ruas, nos nossos locais de trabalho, e a gente retomar isso com força. Ao meu ver, a gente tem que dizer, dentro das nossas pautas, a gente tem que falar que o governo, infelizmente, é um governo liberal, e a gente tem que pontuar que esse governo de conciliação de classes não vai para lugar nenhum. Então, por exemplo, o José Múcio, ele precisa ser demitido. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Eu estava vendo agora o Jones, um camarada, estava falando uma coisa que é muito chave. Os generais da reserva, eles precisam ser retirados, os generais oficialato, eles têm que ser jogados na reserva. Sabe por quê? Porque esses generais, eles foram responsáveis pelo golpe. Esse generalato, agora o Lula, ele tem que tomar uma posição que tem que, efetivamente, assim, é isso, assim, a gente precisa, enquanto a gente precisa melhorar a condição dos soldados, né, dos soldados e de vida, porque os soldados, inclusive, vêm da classe trabalhadora, a gente tem que pegar esses generais e tem que retirar tudo da sua condição e tem que jogar para a reserva, do mesmo jeito que a gente não tem que só atacar isso, né, gente? A gente tem que acabar com as escolas militares dentro do Brasil. O que fez, né, as escolas que foram militarizadas, desculpa, nem vou discutir escola militar aqui agora, mas as escolas militarizadas que foi feita por um Bolsonaro, que são extremamente coercitivas, e são para justamente você fazer esses setores militares ganhar, do mesmo jeito que o Bolsonaro da Bahia, o Rui Costa, também fez aqui dentro da Bahia. Elas precisam ser acabadas. Então, a gente tem que acabar com a mamata desses setores, que são esses setores do generalato. E, por último, uma das questões que eu acho que a gente tem que brigar, não anistia para Bolsonaro, né? E aí a gente tem que lutar, não anistia, culpabilização de todos os setores, que são os setores que financiaram os
os ataques golpistas, a gente tem que pegar todos esses setores da burguesia dentro do país e precisa denunciar esses setores da burguesia, e isso a gente tem que cobrar, e não anistia para Bolsonaro, não anistia para os financiadores, não anistia para o generalato. Acho que isso tem que ser colocado. Não podemos, temos que cobrar que seja revista tudo o que aconteceu dentro da pandemia e aqueles culpados pelo genocídio que aconteceu dentro dessa pandemia dentro do Brasil, eles têm que ser culpados. A gente tem que trazer a memória, fazer como também foi feito na Argentina. Na Argentina, todo muro da Argentina tem dizendo os mortos da ditadura argentina, para que nunca mais aconteça. E por último, né, eu já falei que era por último mesmo, e agora é por último, né, eu vou retomando, assim, algumas coisas, eu falei político, sindical, movimentos, né, esse processo de reorganização dos movimentos, e a questão, que era a questão da anistia do país. E aí, agora, por último mesmo, é a questão da pauta econômica. E aí, ela parece que é por último, mas ela é fundamental, né, falei da organização, agora falar também das pautas que são as pautas políticas e outras pautas que são pautas econômicas, mas também que não são políticas. Lutar contra as reformas da Previdência Trabalhista, a gente não pode aceitar, a gente tem que lutar contra elas. Garantir, né, a reestatização das empresas, e a gente tem que lutar pela reestatização. A gente teve agora a polêmica aí, né, sobre a situação das lojas americanas, que também tem uma relação lá. A gente precisa garantir, né, e lutar por uma reforma tributária, que não é a reforma tributária que o Haddad propôs, né, que inclusive falou lá nessa reforma tributária em Davos, que não fala sobre tributação efetivamente de grandes fortunas, tributação de dividendos, tributação de ações, tributação de lucros. A gente tem que tributar isso. Esses setores que têm que ser tributados dentro do país. Então, essa reforma tributária que já está aí dentro do Congresso, a gente precisa chegar e dizer, acabar com aquela reforma administrativa, que é extremamente coercitiva à classe trabalhadora, e acabar com as perseguições legais ao movimento sindical, que está ligado a essa reforma administrativa, mas também tem outras várias leis que estão aí dentro do seu conjunto. É fácil? Não é fácil. É fórmula mágica? Não é fórmula mágica, né? Mas eu ouvi aí no final vocês discutindo sobre como fazer, e aí eu acho que cada um desses movimentos, a gente vai estar fazendo isso de formas diferentes, mas acho que agora é um momento que é um momento muito chave para a gente disputar a organização e a consciência da nossa classe, e não aceitar a cooptação e achar e dizer que não, ó, o Lula está lá, agora já foi. Não, o Lula está lá, infelizmente o Lula está lá, ainda tomando posições que são posições dos setores mais liberais, e como eu estava falando, né, vangloriando essa democracia como valor universal, que ela não é universal. A democracia burguesa é uma democracia que é chicote nas costas dos trabalhadores, tiro, porrada e bomba na classe trabalhadora mais pauperizada, matando as nossas mulheres em abortos clandestinos, e aí não é simplesmente aceitar as legalizações da forma que a gente tem que ampliar a legalização do aborto dentro do Brasil, né, como já tem em vários outros países. Então, essa democracia a gente não aceita, essa democracia burguesa a gente não quer, e a gente precisa, né, enquanto classe, cada vez mais disputar nessa consciência, politicamente e organizadamente, como vocês também estão fazendo aqui. É isso, gente. Obrigada. Então, com você, Ana. Estava respondendo aqui a Sara. Que legal, Sara. Ótimo, maravilhoso. Vou te mandar meu contato aqui do lado, viu? Para a gente já dialogar. Muito bom. Coisa aí para fazer. Eu vou começar pela última pergunta, depois eu vou para a primeira, né? Ao William. Então, Ana, William, começou a falhar? Agora deu uma voltada. Tá? Estamos te ouvindo agora. Oi? Minha internet pode dar uma falhar um pouquinho. Mas, assim, a gente não vai falar, não vou falar de outra organização, o que outra organização faz, necessariamente, né? Claro que a gente faz críticas, mas não vou dizer o que os militantes têm que fazer, né? Mas, assim, eu acho que é um erro, assim, né? Você acreditar que
nós vamos conseguir disputar por dentro do governo. E eu acho que é um erro, principalmente porque ele é um erro do PT, né? O PT, querendo ou não, o pessoal está acabando reproduzindo a mesma estratégia do PT. Saiu do PT, mas está reproduzindo a mesma estratégia do PT, que é acreditar que por dentro da instituição, não estou dizendo que a gente pode ter deputados, que a gente tem deputados lá muito bons, muito importantes, e que têm utilizado esse espaço, como o Glauber, para denunciar a condição da política dentro do Brasil. Mas, enquanto governo, a gente, nesse momento, a gente só vai fazer conciliação de classe com os setores da burguesia. Se a gente não tiver efetivamente lutando e organizando a classe trabalhadora dentro das ruas, nós vamos estar cooptando, né, junto com esses setores e auxiliando aí esse processo, que é esse processo de avanço do liberalismo, né, e da dominação burguesa dentro do país. Infelizmente, eu acho que é isso, sim. Aí, Ana, mas a gente está lá na pasta, que são pastas que tem setores como os setores indígenas. Gente, assim, claro que é importante, sim, a disputa desses locais, mas ele é importante principalmente organizando para garantir as leis. Os ministérios principais, eles estão na mão dos setores que são os setores mais reacionários, infelizmente, que estão tanto dentro do PT quanto dentro de outras organizações, e já mostraram para o que vieram antes e agora, já estão mostrando. Em relação ao coletivo, né? Obrigada, João, saudação aí, camaradas, saudação a todos, né, gente? Muito bom, assim. O coletivo Ana Montenegro, ele atua, ele acho que a gente está em vários estados aí do país, agora a gente está num processo de reconfiguração de quantos estados nós estamos, mas entre 18 e 20 estados. Nós organizamos as mulheres, nós dizemos sempre que nós organizamos as mulheres em todos os espaços, porque as nossas lutas, elas estão em todos os espaços, né? A luta dentro do movimento sindical, dentro do movimento estudantil, dentro do movimento de luta por moradia, nos movimentos que são esses movimentos políticos mais amplos. Então, nós temos tanto inserção, né, em alguns movimentos, por exemplo, tem movimentos por moradia, nós temos a inserção em cursinhos populares, dentro da... Falo assim, Gisele, já mando, viu? Dentro do movimento, que é os movimentos, movimento sindical, temos camaradas lá dentro do movimento sindical, sindicalistas, dentro do movimento estudantil, inclusive compondo gestões de DCE. Então, a gente tem essa leitura, mesmo que a gente também acha que a gente tem que disputar o movimento feminista dentro do Brasil. Então, a gente tem se organizado bastante, porque o 8 de março, as pessoas veem o 8 de março, né, mas a gente passa, às vezes, 3 meses organizando o 8 de março, porque o 8 de março sempre tem muitas tarefas, muitos debates, para a gente conseguir fechar a mote do 8 de março, a organização. Então, o 8 tem sido um mote. Mas uma das coisas que a gente tem proposto bastante é a gente conseguir consolidar talvez um movimento mais amplo de mulheres que vá debater e que tenha, por exemplo, um encontro plurinacional, como a Argentina, ou então um encontro mais amplo, especificamente para discutir todas as condições das mulheres. Então, que seja, não necessariamente vai ser algo como já houve dentro do Brasil, que hoje já houve a Federação de Mulheres Brasileiras, que tinham várias organizações, mas que pelo menos nesse primeiro momento que a gente consolide com mais força um movimento feminista classista. E aí, quando a gente está falando de feminismo classista, a gente está dizendo que tem que olhar a condição das mulheres LGBTs, a condição racial que nos diferencia, nos coloca numa condição ainda mais difícil. Não é qualquer movimento feminista, né? Porque para a gente não achar que é o movimento feminista burguês que não olha, né, as condições também do que é ser classe trabalhadora e mulher dentro da classe trabalhadora brasileira, que vai ser permeada pela condição, né, sexual, de gênero e racial. Então, a gente também, né, vai trazer isso. E também pela a questão e a condição, né, das pessoas que são as pessoas com deficiência.
Então, a gente tem vários núcleos dentro do país, tem formações, a gente tem espaços de formações, tem várias militantes que a gente tem feito, vários espaços aí de formação, mas também tem esses processos de atuação. Como que a gente tem se ampliado, né? A gente tem se ampliado a partir da aproximação de militantes, a partir da inserção do próprio partido, quando o partido tem mulheres que querem consolidar e fazer o coletivo, então que tem pessoas dentro, né, que estão querendo fazer o coletivo, a gente tem feito essa proposta, mas também a gente tem tentado se expressar mais nas redes sociais. É uma dificuldade, né, gente? Não sei vocês. Eu tenho muita dificuldade, mas a gente também tem ocupado essa área da agitação e propaganda, tentando também, né, ocupar esse espaço da disputa nessas redes, que não é fácil, é uma loucura, né? Mas é isso. Não sei se eu consegui responder. Mas alguém quiser fazer alguma pergunta para a Ana, se pronuncia, para a gente fazer a listinha. Mas, Ana, está com você. Muito bom. Se eu conseguir responder tudo, vai ser maravilhoso, mas não é fácil, não, né? Tem aí umas perguntas bem chaves aí, mas muito bom. Juliana, assim, muito importante. É Juliano, é isso, gente? Porque tá Fábio, mas é Juliana. Assim, muito importante essa reflexão que você traz. Acho que, assim, é essencial. A gente, sempre quando nós vamos fazer qualquer posicionamento político, a gente precisa pensar que isso pode, inclusive, ser revertido contra nós. Eu acho que um dos livros, assim, que eu acho que a gente precisa usar sempre é o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um livro do Marx analisando a conjuntura, e ele faz essa reflexão que o Juliano trouxe, assim, né? Foi um tiro no pé aquilo que foi o posicionamento da criação da lei antiterrorismo, né? Então, ela cria ali um mecanismo que foi, inclusive, um decreto presidencial que já fez naquele momento ali, né? Já possibilitou a perseguição de vários militantes, né? E agora ela ainda reproduz isso e vai reproduzir isso, pode reproduzir isso de uma forma ainda mais acabada em outros momentos, se as lutas se acirrarem cada vez mais. Do mesmo jeito, eu acho que é extremamente errado quem está aí falando o tempo inteiro que é terrorismo, o que eles fizeram, né? Gente, assim, ali são atos golpistas e fascistas. A gente não pode perder o conteúdo político daquelas ações. E o conteúdo político daquelas ações, porque, assim, é muito fácil a mesma mídia que está agora chamando a gente de terrorista, chamando aquelas figuras ali fascistas de terroristas, também nos chamar de terroristas, né? É muito fácil, é muito simples. Então, assim, aquelas atitudes ali foi de um setor, que é um setor golpista, fascista, inclusive, que não tem uma posição, que é uma posição de classes muito clara, né? Uma pequena burguesia, uns setores da burguesia, e lumpen, porque nem é proletária, é lumpen dentro do Brasil, milicianos, porque é um setor miliciano dentro do Brasil, né, que é isso que tem que ser, como tem que ser caracterizado. Então, a gente precisa dar nome aos bois, e o nome político aos bois, né, que tem uma intenção clara, que é manter uma ordem extremamente autoritária, liberal e fascista dentro do Brasil, avançar com o fascismo no Brasil. Então, ali tem nome, não é terrorismo, simplesmente. E aí, muito acordo, assim, sobre a questão dos movimentos populares, Juliana, eu venho de movimento popular, na verdade, militei muito tempo, né, e aí, não vou falar aqui, mas milito desde a infância, pré-adolescência e tal, em movimento popular. E é isso, a dinâmica do movimento popular, inclusive, nos ensina bastante, né? Nos ensina e nos dá uma experiência que eu diria assim, o movimento estudantil, ele é um movimento muito fundamental, do mesmo jeito que o movimento, né, sindical, mas o movimento popular, ele tem uma outra conotação, e que ele precisa cada vez mais também, né, ser fortalecido e nos dar uma posição, uma aproximação política também muito importante, e esses movimentos, eles precisam convergir. Vou lá agora para a pergunta do Luiz. Luiz, veja, Luiz, quando você falou, né, que é marxista e tal, então, assim, quando a gente analisa a configuração, e aí eu vou fazer uma leitura sobre o que eu acho do PT, e aí estou fazendo uma leitura aqui muito sincera, né, e aí não é o que eu acho, na verdade, é uma tentativa de uma leitura efetiva sobre as contradições da luta de classes dentro do Brasil e do mundo, né. O PT, ele não é um fenômeno isolado.
O PT ele faz parte do fenômeno que é o fenômeno do progressismo da América Latina. E o progressismo na América Latina, ao meu ver, ele tem uma... Inclusive, eu não gosto dessa caracterização do progressismo na América Latina, mas ela é o que foi mais utilizada, né? Ela vem do fim de um ciclo, ela vem, na verdade, na abertura de um ciclo, que é um ciclo de luta, que tem uma especificidade dentro da América Latina, mas ela não está descolada, por exemplo, do movimento dos trabalhadores internacionalmente. Enquanto nós temos a configuração e a quebra, o fim dos partidos comunistas se tornando partidos cada vez mais cooptados à ordem, dentro da Europa, onde o capitalismo ele se desenvolveu, né, de uma forma totalmente diferente, anteriormente ao capitalismo aqui dentro da América Latina, aqui na América, a gente tem um processo que nós, enquanto lá está acontecendo, depois das crises, lá estão acontecendo o processo de bem-estar social, na América Latina, a gente tem as ditaduras. Vamos lembrar. Essas ditaduras, dentro do Brasil, ela tem uma configuração diferente. Se a gente for perceber, o Brasil foi uma das primeiras ditaduras, uma das mais longevas ditaduras da América Latina. O Rui Mauro Marini vai defender que o Brasil ele tem um papel subimperialista, a Virginia Fonte vai chamar isso de imperialismo, capital imperialismo, dentro da América Latina. Ou seja, aqui é uma base fundamental de expansão, né, do capital dentro da América Latina, e ele tem papel fundamental. Então, não é em vão que a ditadura dentro do Brasil é uma das primeiras. Ou seja, o que o Florestan Fernandes chamou de contra-revolução preventiva. É isso. O Brasil teve uma ditadura que foi uma das primeiras, justamente por uma contra-revolução preventiva, porque é uma das principais economias dentro da América Latina. E esse resultado também, dessa ditadura longeva, ela também tem um processo não só importante, que vai ser de configuração, que vai resultar, não só nessa ditadura, mas ele também vai resultar em das organizações da classe mais cooptadas. Se a gente for ver, por exemplo, um dos países que tem uma economia muito semelhante que a nossa, que eu estava falando na Argentina, por exemplo, o movimento de trabalhadores na Argentina tem muito mais força, muito mais dinâmica, uma dinâmica extremamente diferente da do Brasil. Enquanto a nossa, a gente tem uma dinâmica diferente. O PT, ele é produzido nesse movimento. Então, veja, eu não estou pegando aqui da minha cabeça o que é o PT. O PT, ele é produzido em um movimento muito forte de cooptação da classe. O PT é um partido de correntes, então a gente tem que lembrar muito bem que esse partido de correntes, ele tem disputas internas, eu não falei isso, coloquei isso como algo genérico, generalizado, mas ele tem disputas e pessoas que estão lá disputando dentro do PT. Mas veja, qual é o papel fundamental de um partido na luta de classes? Eu falei que o PT é produzido nesse ciclo, ao meu ver, o PT ele já nasce com um problema seríssimo, né? Quando ele nasce, apesar dele vir das lutas sindicais, ele vem lá das lutas sindicais, né, do que vai ser considerado o novo sindicalismo, e aí entra lá na pergunta do Vladimir, e esse novo sindicalismo, ele, inclusive, quando ele vai ganhar a sua cara política, o que ganha de cara política, ele ainda vai fazer uma das coisas que o Brasil e a América Latina fez muito, que é dar a cara de um líder. Um líder, inclusive, muitas das vezes que ganha mais expressão do que o próprio PT, ou do que a própria classe trabalhadora. Você joga toda a luta de uma determinada classe, de um determinado movimento, na figura de um grande líder. O Lula é produto disso tudo. Claro que o indivíduo ele tem força dentro de uma totalidade, mas não é só por ser o Lula, gente. O Lula foi o produto dessas relações sociais da nossa época, que o PT foi um dos grandes e mais fortes partidos, justamente pela configuração dessa luta de classes dentro do Brasil. Então, o PT, dentro dos seus partidos de correntes e dentro das suas disputas, o que ganha e o que vence enquanto partido é o que é mostrado socialmente. Então, quando a gente vai falar do PT, quando as pessoas que não estudam partidos e vão fazer uma leitura, o que é que está apresentado para o PT? O que é que se apresenta do PT? Para a gente que está aqui, né? É o partido
para a gente que está aqui dentro dos centros socialistas debatendo, tudo bem, é um partido que hoje está dentro do governo, que foi cooptado, que, querendo ou não querendo, contribuiu com o processo de retirada da luta dos trabalhadores do movimento sindical para o movimento, para o governo. E o que é massa? Uma parte da massa, que não é uma parte da que vai... Aqui está muito feliz por causa que saiu da miséria extrema, vem para a miséria ordem. Vê um partido que se colocou como esquerda em um determinado momento, indo para o campo da direita, e vai olhar assim e dizer o quê? A política é isso. A política é o quê? A política é o movimento sindical, que é o movimento sindical, que era a principal setores dentro do movimento sindical e as lideranças, sendo cooptadas e virando um sindicalismo, que é um sindicalismo extremamente... que a gente chamava de outro momento de sindicalismo amarelo, é uma burocracia sindical descolada das suas bases, foi isso. E o partido, que é o PT, nesse processo de transformação, saindo de um partido radical de luta da classe trabalhadora para ser um partido da ordem. Então, a política, ela é apresentada, do maior partido, ela é apresentada como todo mundo se corrompe. Todo mundo, afinal de contas, é o que dá para fazer, né? Então, para uma parte da classe trabalhadora é isso. Então, apesar das lutas internas dentro do PT, que eu sei que elas existem e que tem setores ali muito qualificados e figuras muito qualificadas, eu não acho que o partido de correntes é o partido que vai fazer a revolução. Estou sendo bem sincera aqui, aí tem uma concepção de partido. Eu sou de um partido que ele é marxista, Lenin, que se coloca e olha o centralismo democrático. Então, o que a gente apresenta dentro da luta de classes, como a gente se posiciona de forma pública, é muito importante. Então, ao meu ver, um partido que ele se posiciona de forma pública, como o PT tem se posicionado, ele tem feito um desserviço para a luta de classe do ponto de vista da consciência da classe. Então, ao meu ver, a gente tem que ter um partido que ele efetivamente, e aí na sua expressão política, na sua expressão de agitação, de propaganda, de formação, ela vai apontar as contradições que têm emergido do movimento do capital, no seu movimento mais ampliado, né, de valorização do valor, nas suas contradições principais, e apontado, né, as soluções que são as soluções necessárias para a organização da classe. Ana, mas a gente está numa configuração que a classe trabalhadora está totalmente cooptada, é o que o Vladimir estava colocando, né? E aí, o que a gente vai fazer diante disso? Veja, as revoluções, muitas das vezes, elas não se abrem, na verdade, elas não se abrem nos momentos que a gente quer, necessariamente. Ali há um conjunto de fatores materiais, que o Lenin vai dizer, né, que existem esses fatores materiais, que um momento infeliz. A gente não está dizendo que a gente quer miséria extrema, mas às vezes as revoluções abriram em momentos de miséria extrema, de crise de cúpulas. Crise de cúpulas, as cúpulas elas não conseguem se manter, mesmo tentando de qualquer forma, como aconteceu, por exemplo, no Chile, né, em um período mais recente, e movimentação espontânea das massas. No Chile, na Colômbia, aconteceu crise de cúpulas, movimentação espontânea das massas, condições de miséria ali, já tinha de miséria extrema, de várias condições. Tá, e não abriu-se um momento revolucionário. Porque não tinha um agente revolucionário. Quem é esse agente revolucionário? Organizações que vão estar inseridos dentro da classe trabalhadora. É só um partido? Não, não é necessariamente só um partido, pode ser um conjunto de partidos. Mas veja bem, se a gente não aponta a revolução, e se a gente não quer a revolução, a gente não vai ter a revolução, gente. Veja, o capitalismo, ele vai destruir a humanidade. Se a gente não projetar que a gente precisa tomar o poder nas mãos da classe trabalhadora, nós não vamos tomar. E o que a gente vai fazer? A gente vai cooptar, como foi feito dentro do Chile, como foi feito dentro da Colômbia. Vai lá fazer o que? Chama uma assembleia constituinte e tira o povo da rua. Não, gente, toma o poder. Né? Derruba essa peste desse congresso. Chama assembleias populares. Faz o que o Lenin fez. Todo o poder à classe trabalhadora. Todo o poder aos soviets. Né? Então, foi um grande, imenso partido que fez isso? Não foi.
não foi um grande imenso partido. O partido lá, o Partido Social Democrata Russo, lá, o do Lenin, era um pequeno partido. Inclusive, o Lenin briga dentro do partido para tomar a posição dele. Aquela posição. Abre-se um processo revolucionário porque ele estava dizendo assim, não é porque o Lenin quis ou o partido quis, abre-se porque a conjuntura material das nossas vidas, o próprio capital está fazendo isso, não é a gente que está querendo, é o capital. Mas se não tem o agente que vai propor, ou seja, não tem as condições subjetivas, não tem uma organização que vai apontar e dizer assim, nós precisamos tomar o poder em nossas mãos, nós não vamos tomar o poder nas nossas mãos. Nós podemos fazer qualquer coisa, inclusive nada. Né? Então, a gente precisa, sim, e aí, ao meu ver, um partido revolucionário, ou se coloca como revolucionário, partido revolucionário quando tiver a revolução, ele precisa tentar buscar a verdade. Existe verdade, Ana Karen? Para mim, existe verdade, sim. Eu sou marxista, nesse sentido. Existe verdade, mas a verdade ela tem que ser olhada a partir da luta de classes. Né? E aí a gente precisa compreender o capital no seu movimento, nas suas contradições, e buscar isso, e compreender como atuar dentro dessa realidade. E esse partido, ele precisa estar inserido cada vez mais entre as massas trabalhadoras, influenciando, inclusive, as massas trabalhadoras, né, captando o que nós trazemos dentro de vários movimentos, porque a gente traz o movimento de mulher, mesmo as mais contraditórias, a gente traz de todos os movimentos, trazendo isso para dentro e, ao mesmo tempo, né, sendo ali protagonista. É só um partido? Não, ao meu ver, não é só um partido. A gente pode ter um conjunto de partidos que vão estar fazendo isso, como do mesmo jeito que pode ter um conjunto de partidos que vai estar cooptando. E aí, Vladimir, o que fazer diante desses processos? Assim, eu acho que o sindicalismo dentro do Brasil, é porque a pergunta do Luiz não era fácil responder, não. Mas o sindicalismo dentro do Brasil, ele vai precisar olhar para si mesmo, não é assim, é porque a gente quer. Não é porque a gente quer. A gente tem e a gente ainda não saiu do novo sindicalismo e do rescaldo do que foi a cooptação do setor, do setor sindical para dentro do governo e da burocracia sindical, né? Tem um monte de sindicalismo aí que com os fundos de pensão virou setor da burguesia financeira, né? Então, assim, olha, eu trabalhava no polo de Camaçari e, eu fui perseguida dentro do polo de Camaçari por causa da minha posição política como comunista. Gente, não foi uma perseguição fácil, não. Né? Eu trabalhava lá dentro das periferias. E aí tinha uns setores que, tipo assim, queria ver tudo menos o PT. Por que queria ver tudo menos o PT? Porque, inclusive, é de lá que saiu Jacques Wagner, é de lá que saiu Rui Costa, né? Um dos setores mais fortes do setor sindicalismo dentro da Bahia. Por quê? Porque viu o descolamento das principais lideranças das bases, viu virando burocracia sindical, viu todo mundo chegando de terno e gravata, ganhando dinheiro pra caralho dentro do sindicalismo, enquanto tinha uma massa de trabalhadores perdendo emprego, entende? Enquanto o polo industrial estava sendo destruído. Então, assim, o sindicalismo, para muita gente, é burocracia sindical. Vai dizer assim, o sindicalismo não presta, o sindicalismo, né? Então, assim, reconfigurar isso não é fácil. Por outro lado, ainda tem, além disso, tem a reestruturação produtiva do capital, que nos afastou, que retirou direitos, que as pessoas não se entendem enquanto classe trabalhadora, que esses trabalhos full-time, né? Então, assim, a gente vai precisar, né? E isso eu acho que não está dado, e não é fácil, e não é uma resposta fácil. A gente vai precisar repensar, e vai ser no chão das lutas, como que a gente organiza o movimento sindical, sabe? E não acho que está fácil, não, essa resposta. É isso, gente, desculpa, eu sei que eu me alonguei, mas... Assim, Ana, o que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer, muito você falou muito nessa sua última colocação. Eu sou professora, eu falo aqui do Distrito Federal, né? Sou professora da rede pública há 27 anos, aqui em Brasília, e esse levante do professor Alisson Mascaro com a possibilidade do Centro Socialista, né? Quando ele faz esse levantamento, foi algo que mexeu muito comigo, com algo que eu via. Porque a minha pergunta é muito assim: no cotidiano, no dia a dia, a nossa luta é muito grande para essa... De onde a gente parte para essa transformação de pensamento, de ideia? Porque está muito posto para o povo, para o brasileiro, né, para a população brasileira, essa ideia de que é necessário enriquecer, é necessário melhorar de vida, é necessário, eu quero
claro, mas há uma contradição muito grande aí. É um enriquecer que não é um enriquecer de ter condições do mínimo, porque não se olha para isso. A grande massa com quem eu convivo, né, no cotidiano, no dia a dia, é uma massa de pessoas que têm mais possibilidades. Então, eles querem um enriquecimento para o luxo, para outras possibilidades. No entanto, eu convivo ali no cotidiano, na sala de aula, com crianças que estão ali lutando para ter 2 chinelos em casa, porque só tem um. Então, a gente já teve realidade aqui no Distrito Federal, aqui na zona rural de Sobradinho, a cidade que eu moro. Eu já tive, dentro de uma sala de aula, 2 irmãos que iam para a aula um dia outro, porque eles só tinham um calçado. Então, se dividia. E a gente foi dar conta disso enquanto escola. E essa é uma realidade que a educação pública vive, na educação básica da qual eu pertenço. Mas como assim, tento sempre buscar uma forma, eu sei que a gente não vai encontrar uma fórmula, mas eu tento encontrar um como, ou comos diversos, porque quando a gente chega numa comunidade, como agora foi na Vila Rabelo, no período da pandemia, que o Centro Socialista começou a se formar, a ideia deles não é discutir nem debater essa questão política. A gente precisa de uma formação que, como é complicado entrar para fazer essa fala, porque no meu entendimento, toda a sua fala até aqui é exata, coaduna com o meu pensamento, que é o que eu acredito, a gente precisa fazer a luta, e essa luta vai acontecer pelo povo, só que esse povo não acredita nessa nossa fala, porque eles entendem como um grande avanço, como o Vladimir colocou aí, é muito fácil a retórica de dizer assim, o governo está fazendo o que é possível fazer. Nossa, já foi uma grande vitória a gente tirar Bolsonaro. Nossa, que maravilha, então vamos agradecer. Ai, não joga pedra nesse governo, não joga pedra no Lula, deixa ele começar a fazer o trabalho. Não é possível que a gente já vá para cima. Não é possível? Há quantos anos, assim, ele começou jogando pedra e ele começou indo para cima, mas ele se distanciou, e é fato isso, a gente olha historicamente isso, né? Desse propósito do povo trabalhador. Tanto é que o PT se formou como o partido que é. E eu tenho esse entendimento do que você disse. Claro que há quadros importantíssimos e que têm ideia das mais diversas e que têm competência para realmente fazer o que a gente também acredita. Assim como quadros dentro do PSOL. Não é possível generalizar. Né? Há pessoas que estão ali naquela luta, por dentro do sistema, dentro do legislativo, dentro do sistema em alguns órgãos, a gente sabe disso. Mas que ainda assim essa nossa ação ou essa nossa inação, de alguma forma atrapalha esse discurso, porque a gente não consegue chegar para esse entendimento da massa. E as pessoas estão muito confortáveis quando elas conseguem o mínimo. Então, quando eu fazia muito debate, principalmente como professora, sobre fiéis, sobre que eu achava um absurdo o governo investir rios de dinheiros, né, nosso dinheiro, inclusive, na educação privada, enquanto a gente tem aqui em Brasília, por exemplo, o Instituto Federal o Campus Brasília, ele é imenso, é um prédio extraordinário, e ele está completamente desocupado. São pouquíssimos cursos. E o que falta lá? Vontade? Não, profissional. Eles têm o prédio que é nosso, que é público, que é pago todo mês com o nosso investimento, com o nosso dinheiro, nossos impostos, mas eles não têm profissionais. Então, eles abrem um curso de ensino médio, por exemplo, em informática, primeiro que é um lugar com uma estrutura extraordinária. Eles oferecem 65 vagas e eles têm mais de 2.000 inscritos. Então, assim, tem público que quer ir para lá. Só que não tem como atender essa demanda. Eles chegam até a 20ª chamada, tentando qualquer pessoa que desiste no meio do caminho para colocar. E aí eu vejo uma estrutura como essa, como da Universidade de Brasília, né, que eu convivo, como, por exemplo, eu conheço algumas universidades no Brasil por estudar, por ir pesquisar, e aí nessa luta de mostrar para as pessoas que esse investimento, ele é justamente um acordo. É um acordo de governabilidade, é um acordo para que o governo continue mantendo do lado dele esses grandes empresários. Não tem como ser diferente. E esses grandes empresários só vão ampliar os próprios lucros e vão continuar fazendo com que o proletariado seja pior, tenha uma vida pior, tenha menos, porque aquele pouquinho, como a gente vive hoje a uberização. A gente, durante a campanha, abordava as pessoas na rua e muita gente, assim, pessoas que estão ali no Uber, trabalhando como Uber, falavam para mim assim, e não foi só uma, eu fiquei assim horas tentando conversar e debater com essas pessoas, dizendo o seguinte, eu não quero que o governo mexa com isso.
Deixa a gente quieto. Se o governo não existir, deixar a gente trabalhar e produzir nossa riqueza, vai ser ótimo. Não se mete nisso. Aí eu tentava mostrar, então, percebe? Só que dessa forma, sem regulamentação nenhuma, você está à disposição de um grande conglomerado. Essa empresa está simplesmente usurpando a sua vida, o seu tempo de vida, te dando uma migalha, uma miséria para que você desperdice todo o seu tempo sem nenhum direito, sem nenhuma garantia. Entende? Que você machuca, cai da moto hoje, ou você vai trabalhar machucado, engessado, como a gente já cansou de ver em fotografias, ou você não vai ganhar. Ou você não vai passar fome. Compreenda isso. E aí a justificativa é uma falsa ideia. E aí a gente tem uma luta tremenda com as fake news sobre a visão que eles têm do mundo exterior. Porque nos Estados Unidos é assim. Funciona assim. Tudo lá é liberado. Então as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro pela produção pessoal. E aí a gente assiste aqui, como eu, que tenho 46 anos de idade, já tenho uma vida, passei por várias pessoas que trabalham dentro de casa, né, dentro das casas, e assim, mulheres com as quais eu convivi, que foram minhas parceiras na minha casa, e que eu sempre dizia para elas, você precisa fomentar uma outra forma de trabalho, você não vai ter saúde para garantir esse seu trabalho. Mulheres que estão chegando hoje aos 40 anos de idade, extremamente adoecidas, porque passaram uma vida dando faxina, e o que antes faziam de segunda a sábado, hoje conseguem fazer 2 dias na semana, e mortas, adoecidas, sem inclusive nenhum suporte do SUS, para as doenças que foram causadas por esse trabalho extenuante que é o trabalho de uma faxineira, de uma doméstica. E aí não consegue se enxergar que ela conseguiu produzir uma riqueza a curtíssimo prazo, de segunda a sábado, trabalhando na juventude muito, sem ter nenhuma segurança trabalhista, trabalhando de casa em casa, sem ter uma carteira assinada, onde hoje ela não tem uma aposentadoria, ela não tem nenhum direito garantido e tem um adoecimento físico que impede de manter, inclusive, aquilo que ela conseguiu. Ela agora está numa situação de vulnerabilidade social imensa. Ela que eu estou dizendo são elas, porque eu conheço pelo menos mais de 10 que eu conheço nessa situação. Então, assim, a gente precisa debater isso desse lugar. Só que quando as pessoas chegam nesse lugar para abrir a mentalidade, elas estão aqui. Elas estão nessa fase, Ana. Já passaram por uma vida, já estão com 40 e poucos anos, porque essa juventude, a percepção dela é essa. Eu quero liberdade para trabalhar, para produzir a minha riqueza. Então, assim, a pergunta que eu posso fazer para você é uma ajuda, o que você pode fomentar, o que você pode nos sugerir de formação para que a gente leve para os centros socialistas, para essas comunidades, de falas que possam atingir, que possam levar essas pessoas a uma reflexão, porque a gente precisa de formação também, a gente precisa mergulhar nisso, e aí a gente fala, né, tempo, vamos ser claro, tempo de vida, eu tenho que ter o tempo de trabalhar, de cuidar da minha casa, da minha família, tenho que ter o tempo de estudar e tenho que ter o tempo de militar, e isso é extremamente desafiador, principalmente quando a gente fala de mulheres, e ainda mais quando a gente fala de mulheres pretas, e mais ainda quando a gente fala de mulher preta favelada, mulher preta que mora, que realmente passa por esse extremo de trabalho. Então, assim, que tempo você quer para isso? Quando eu chamava a minha comunidade escolar, quando eu fui gestora de uma escola, e chamava a minha comunidade escolar dentro da gestão democrática para debater tudo que a gente estava fazendo dentro da escola, o que eu mais ouvia dos pais que entravam na minha sala, apontavam o dedo no meu rosto e diziam: você recebe para administrar essa escola. Para de ficar chamando a gente aqui para perguntar tudo que tem que ser feito. Esse é o seu papel. A gente não quer ficar vindo aqui decidir com o que você vai gastar o dinheiro, que projeto vai ser feito. Faz. A gente está ocupado com trabalhar. Você recebe para isso. Você não está cumprindo o seu trabalho. Então, olha a mentalidade. Para daí a gente entender que é uma escola pública, gerida com recursos públicos, e que eu preciso de vocês, da sua participação, para que a gente construa uma outra escola possível, para todos nós. Se o pensamento dele é que eu, enquanto gestora, já estou sendo paga para fazer isso. Então, assim, para mim, o grande desafio hoje, e o que mais me incomoda mentalmente, o que mais me desafia enquanto ser humano, é que discurso, que fala eu preciso fazer, né? E a minha camarada aqui, Josi, está aqui comigo, que foi minha colega, fomos equipe gestora, a gente viveu isso, e ela sabe bem do que eu estou falando. O discurso levar, que forma falar, né? O que a gente pode fazer para que essa percepção seja levantada, seja posta,
para essa população que carece tanto desse entendimento, mas que é usurpada de qualquer tempo de reflexão, de qualquer tempo para pensar sobre isso. Enfim. Essa qualquer diálogo, entender do que é que a pessoa, o que é que está pegando, sabe, na vida dela, o que é que está acontecendo. Porque, veja, é muito mais difícil a gente começar discutindo assim, vou discutir o que é o socialismo e o que é o partido, e, né? Não vai, aquela conversa nem vai, né? Então, assim, eu trabalhava e essas perguntas que vocês fizeram, assim, elas foram perguntas que eu fiz há muito tempo, durante muito tempo na minha vida, né? Inclusive, eu tenho um texto que eu gosto muito, que é dois textos do Mauriase, que o nome dele é Processo de Consciência, que ele está lá no grupo, em um livro que o nome é Processo de Consciência e Emancipação, o livro. Esse texto é o primeiro texto desse livro, e tem outro texto também do Mauriase, que o nome dele é, se eu não me engano, é Educação Popular e Processo de Consciência, ou Educação e Processo de Consciência, se encontra na internet. Eu posso procurar depois para enviar. Mas uma das questões é que, assim, o elemento que a gente chama de agitação, e às vezes a gente fala de agitação e propaganda, eles são diferentes. Agitação, propaganda e organização são coisas diferentes. Mas o que a gente, quando às vezes a gente está lá em um ônibus e ouve as pessoas reclamando todo dia do ônibus, o que a gente faz? A gente vai falar de socialismo? Não, a gente vai dizer assim, tá ruim, tá muito ruim mesmo e tal, e por que tá ruim? Tá ruim porque o cara, porque as empresas de transporte estão passando tudo para empresa privada, tá ruim porque a prefeitura lucra com isso, tá ruim porque o transporte deveria ser público mesmo, e tem que agitar para aquilo ali, agitar cada vez mais para tentar fazer com que impulsione, com o que a gente fazia, né? Começava a parar os terminais. Eu parei terminal muito tempo na minha vida, né? Eu era a figura responsável pelo debate e pela organização do transporte, quando eu era coordenadora do DCE, né, geral. Eu era responsável por essa parada do transporte. A gente, claro que a gente estava, né, a gente ia para o terminal central, saía para o terminal central, a gente já sabia que ia ter aumento de tarifa, a gente começava no final do ano a mobilizar para começar a organização e as lutas pelo transporte público. Agora, veja bem, como é que a gente dá um salto, né, dessas lutas, que, assim, depois o cara vai para casa, a gente luta ali por algumas coisas, o cara vai para casa e vai esquecer, porque o que aconteceu, né? A vida tá lá, batendo na cara, na porta, eu tô agitando aqui por causa do ônibus, eu brigo aqui, mas eu tenho que organizar para viver, né? Então, esse processo de agitação, se ele não converge em um processo organizativo, não vai. Então, eu trabalhava em unidade de saúde da família, e lá na unidade de saúde da família, eu começava sempre fazendo um debate assim, né, eu ia para o campo, eu sempre estava dentro da área, e aí eu achava as associações, a primeira coisa que eu fazia era eu achava a associação de moradores, aí a outra coisa que eu fazia é o quê? Achava as lideranças dentro da comunidade, né, vou achar as lideranças, e aí eu fazia isso nas consultas, fazia isso em um bocado de coisa. E aí, depois que eu já estava lá dentro da comunidade, já tinha achado as lideranças, já tinha rodado, já tinha conhecido as pessoas tá lá, vamos chamar uma reunião, porque a gente tem problemas, não tem? O povo começava, por que você está demorando muito para atender? Eu disse assim, a senhora quer que eu atenda a senhora em 10 minutos e aí eu não vou cuidar da senhora direito? Porque tem um monte de gente para ser atendida. Eu disse, pois é, então por isso que a gente precisa de 3 médicos aqui, a gente não pode ter só um, pelo amor de Deus. Eu falava, gente, pela lei, eu deveria estar aqui com 4 equipes, não era com uma equipe. Começava a agitar. Eu vou atender você. Às vezes eu ficava atendendo até 6 horas da tarde, entrava meu almoço, eles ficavam, a senhora está me atendendo até 1 hora da tarde. Eu disse, pois é, por causa que eu estou atendendo, porque é necessário, a população precisa, mas aqui era para ter 3 médicos, era para ter 4 equipes, não era para ter uma só. Agitava, e é o quê? Para dentro da comunidade. Agora, vamos ver, a gente tem problemas porque a gente tem problema com as crianças que estão passando fome, a gente tem problema com falta de água dentro do bairro, a gente tem problema com esgoto, os idosos não estão conseguindo garantir a insulina porque cai a luz, porque todo mundo é gato, porque tem uma parte que é a ocupação urbana, e na ocupação urbana não chegou luz, tudo era realidade, né? Tudo realidade. Então, beleza, chamava para a comunidade, bora fazer reunião, começava a fazer reunião com a comunidade, vamos cobrar agora do gestor. Fazia movimento
e aí, inclusive, juntou com o meio de greve de médico, a gente vai dizer assim, a gente vai estar junto com a greve dos médicos, vamos colaborar e vamos pedir para os médicos ajudar nas nossas mobilizações aqui. Ainda fazia a junção, né? Então, estava conectando duas coisas. A agitação, ela precisa transformar em organização. Só que aí tem um problema-chave. Organização de movimento popular, a gente tem que eleger lideranças e tem que começar a formar as lideranças. Nem todo mundo vai conseguir fazer a formação, né? E aí é garantir a formação. E nenhum a gente tem que pegar no pé, né? Não, porque isso é uma figura que é de liderança, vamos fazer junto, vamos estar junto, vamos fazer formação, vamos pensar, vamos ler o jornal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas tem uma questão chave. Se você não continuar ali, e aí às vezes tem que ter gente lá dentro, morando lá dentro, às vezes tem que ter gente o tempo inteiro ali, não vai. O meu problema é que, como eu fui chamada para outros lugares, e eram situações, né, inclusive de vida, minimamente de garantia, porque acabei saindo de alguns lugares que a gente já estava com uma organização importante. Saí, tentei continuamos durante um determinado período, mas depois que a gente sai durante um determinado período, se afasta muito, se não se efetivou lideranças, não continua o processo. Essa é uma questão chave, né? Então, assim, eu já fiz em ocupação urbana, depois com movimento de saúde, depois mais movimento de saúde dentro de... Então, assim, se a gente não dá continuidade, forma essas lideranças, que aí não é eleger líderes e projetá-los, mas é que pessoas que estejam formadas, que vão ficar ali, que vão transitar e continuar isso. O trabalho de organização popular, do mesmo jeito do movimento estudantil, ele tem que ser muito longo, né? Então, por que eu cheguei a um determinado momento, nessas minhas perguntas, eu cheguei à conclusão que eu ia entrar no partido, né? Por quê? Porque eu disse assim, se eu entrar no mercado de trabalho e eu não ter quem eu me apoiar intelectualmente, nas contradições, eu vou sair das lutas, porque o mercado de trabalho, o trabalho vai estar lá, ó, injetando na minha cabeça o tempo inteiro, ó. Você pode ser melhor, você pode ser bom, você pode ser uma puta médica, você vai só na sua profissão, e eu vou me afastar da luta se eu estiver sozinha. Então, a minha questão essencial dentro do meu processo de consciência, que eu sabia que ele ia retroceder lá, o Mauro, né, se a gente ficar só na organização mais corporativa, era que eu necessitava também de me enxergar nos outros, de fazer junto com os outros, de formação, e essa formação ela é coletiva, e ao meu ver, a gente precisa ter estratégia para a revolução, e essa estratégia ela tem que ser coletiva, e essa estratégia coletiva, ela tem que ter uma objetividade, né? E essa objetividade, ela só se dá quando a gente está na concreticidade das lutas diárias, junto de um mecanismo que se pretende revolucionário. Pode não ser, mas que se pretende revolucionário. Então, dentro do movimento da consciência da classe, o Gramsci tem também um texto muito bom sobre isso, está lá no caderno, nos cadernos número 3, quando ele está falando também lá, né? Ele fala também sobre isso. A Rosa Luxemburgo também fala isso quando está lá em greve de massas, sindicato e partido. Esse é um texto também da Rosa Luxemburgo, que a Rosa Luxemburgo vai falar isso de uma outra forma. O Lênin está falando isso lá em O Que Fazer. Então, nós temos vários textos que estão debatendo isso, né? Então, essa consciência corporativa da luta, que é a luta pelo pão, a luta, ela é inicial muito importante, a luta pelo salário, a luta pelo transporte público, a luta pelas melhores condições de saúde, mas se ela não consegue, tem um elemento que é fundamental, que não só estudar e compreender, mas também ter uma objetividade, que é junto com outras pessoas, eu continuo lutando e vendo a possibilidade de haver uma revolução, a gente acaba todo mundo se afastando. Então, como fazer? Eu acho que no como fazer, a gente sempre começa com as lutas mais corporativas, e para depois aproximar alguns setores das lutas, que são essas lutas mais orgânicas e que têm uma estratégia. Ana, mas, putz, tem uma coisa, que é a materialidade da vida, cara. E aí a materialidade da vida é muito difícil, eu tenho um pleno acordo com você. A materialidade da vida é casa cheia de filho, é muito difícil, porque o trabalho é muito difícil, e aí é muito mais difícil, por exemplo, para as mulheres negras estarem dentro da organização política. Por quê? Porque, efetivamente, o tempo é crucial para estar dentro da organização política, né? Então, aí eu acho que a luta concreta, inclusive, é para a gente possibilitar a organização, ao meu ver, ela tem que pensar
auxílio dos militantes para avançar em concurso público, ela tem que pensar em indicar, né, ajudar, não, vamos, continua dentro de um emprego. Então, a organização ela também tem que pensar nisso, né? Porque, beleza, Karen, mas a gente não vai organizar as mulheres trabalhadoras que estão ali, tem que organizar. Agora, uma coisa que eu acho que, assim, se não for um trabalho contínuo, muitas das vezes vai ser importante, vai ser bom, porque, por exemplo, até hoje tem um monte de gente, de meus pacientes, de gente que me manda mensagem, que pergunta, não sei o quê, que me acompanha na internet, não sei, várias coisas, mas, de fato, ali não conseguiu se consolidar uma organização política a tal ponto, do jeito que eu queria que acontecesse, e se mantesse. Né? Eu acho que a juventude é muito importante para a gente disputar nesse sentido, mas, assim, por exemplo, o trabalho que a MST faz, e já fez, por exemplo, é muito difícil, cara. E o MST é um puta movimento, mas ele consegue principalmente se manter porque existe uma luta concreta ali pela terra, mas existe uma organização ali de várias pessoas que estão ali dentro, que tinha, de um determinado momento, uma escola de formação, que tem, né? Que tem uma organização, um formato organizativo, que tem lideranças lá dentro, que moram dentro das ocupações. Então, para mim, o MST é o mais clássico do que conseguiu se consolidar enquanto um movimento, efetivamente um movimento popular, que conseguiu forjar de lideranças muito importantes, como, por exemplo, tem sendo forjado lideranças dos movimentos indígenas, muito importantes, mas porque, efetivamente, tem pessoas lá dentro que têm mantido esse movimento. Acho que tem os setores também dos movimentos hoje por moradia têm ganhado força dentro do Brasil, e isso também tem sido mostrado, mas só para tentar, assim, dar uma chuva, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica dando um burro no ponto de faca, eu já fiz isso muito dentro da minha vida, às vezes é mais importante a gente estar organizando um movimento sindical, que a gente está lá dentro, do que estar organizando um movimento dentro do bairro se eu não conseguir ficar lá dentro, formar lideranças, agitar, fazer educação popular, criar uma escola de formação. Sabe? Então, a gente acho que precisa ter essa mediação de como que a gente consegue, né, se inserir de fato. Estou dando respostas que eu fiz, de perguntas que eu já me fiz na vida, sabe? Mas que não é simples. É isso.